Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fara Duarte, sou corretora de imóveis e hoje no Vida de Corretor nós temos a honra de entrevistar Mackley da Claudino Imóveis, isso mesmo. Tudo bem, Mackley? Seja bem-vindo. Tudo jóia, Fara, muito obrigado aí. Vocês sejam bem-vindos aqui à Claudino Imóveis também. Mackley, me conta, como que você iniciou na carreira de corretor? O que você fazia de corretagem? O que você fazia antes? Eu sempre fui da área comercial, né? Então eu já trabalhei com diferentes segmentos. Comecei a trabalhar muito pequeno, ainda na empresa da família, vendendo enxoval de porta em porta. Comecei pequeno vendendo junto com a minha mãe, cheguei a trabalhar com cosméticos em determinada época. A maior parte da minha trajetória onde eu mais aprendi foi com veículos. Fui gerente de concessionária de veículos durante 5 anos. E também trabalhei com crédito, né? Financiamento, consórcio, que foi de onde surgiu a grande vontade mesmo para começar no mercado imobiliário. Porque eu comecei a vender consórcio e comecei a vender cartas para aquisição de imóveis, né? E aí essas pessoas compravam carta comigo, começaram a me questionar. Fui contemplado, você tem imóvel também? E aí foi onde surgiu atender uma necessidade de um cliente que já era meu, né? E aí tomei gosto e realmente me apaixonei pelo mercado imobiliário. Caramba, e tem quanto tempo que você está no mercado? Em 3 anos, não é uma história muito longa, mas é uma história muito intensa. Então, em 3 anos, comecei em uma imobiliária, logo em seguida percebi assim, que eles não tinham um know-how muito grande para poder dar um suporte para quem estava começando. Fui para uma outra grande imobiliária de Goiânia, do qual eu tive a oportunidade de trabalhar como corretor, como coordenador, como gerente. Então lá eu pude alavancar um pouco a carreira e entender mesmo como funciona o mercado. Fui coordenador de construtora. E aí dentro desse período, na intensidade desses 3 anos, foi quando surgiu aí a oportunidade de montar a Claudino Imóveis mesmo e começar a coordenar a equipe própria, né? Caramba, gente, história bacana. Então, você já é vendedor nato, né? Sim. Trabalho na área comercial, eu venho da área comercial, família de comerciantes, então o comércio sempre teve na veia. Que isso. Eu falo que vender é o que eu sei fazer da vida. E aí hoje a gente, além de vender, a gente tem aquele prazer que não é simplesmente uma venda, você tem a capacidade de transformar a vida de pessoas, transformar a vida de famílias, impactar gerações através do produto que a gente trabalha, né? Então hoje posso aplicar toda essa experiência comercial adquirida ao longo de tantos anos em algo tão importante, né? Sim. E qual que é o seu nicho hoje? Qual que você trabalha com médio, Minha Casa Minha Vida, alto padrão? Aqui na Claudino Imóveis a gente tenta segmentar. Cada corretor atua num nicho diferente para mesmo que a gente consiga atender cada cliente de acordo com a sua necessidade. O maior volume de negócios nosso está dentro de imóveis até 600 mil. Você pega a maior parcela da população, mas a gente trabalha e tem corretores especialistas em cada um dos segmentos, chácaras, imóveis rurais, é o sonho do goiano, né? Então todo mundo quer ter um pedacinho de terra, a gente trabalha muito bem o segmento rural, segmento vertical, apartamentos. Goiânia está passando por uma fase de verticalização muito forte, né? Então e condomínios horizontais também, que é um dos sonhos do goiano. A gente tenta atuar de acordo com a necessidade de cada cliente, de acordo com o sonho de cada um. Sim. E fazer o melhor trabalho possível dentro disso, né? Que cada um deseja e da maneira com que a gente pode ajudar para contribuir que esses sonhos se realizem. E o que você espera do mercado a curto, a médio e a longo prazo? E vamos lá, a curto prazo, Goiânia está num momento de escassez de mão de obra, né? Todo mundo aí, quem tiver com necessidade de contratação, em qualquer segmento que seja, está muito difícil contratar. Isso está atraindo um fluxo migratório para Goiânia muito forte, né? Até uma das integrantes aqui da nossa imobiliária, ela é de Cuiabá, tem 1 ano para em Goiânia, ela fala assim, a coisa mais difícil de você encontrar em Goiânia é um goiano. Meu... Porque todo lugar que você senta é muita gente de fora, né? E Goiânia está recebendo esse fluxo migratório porque o estado cresceu demais, né? A necessidade de empregos e tudo mais. Cidade boa. Cidade boa demais, todo mundo... Povo receptivo. A gente fala, se Goiânia tivesse praia, todo mundo ia querer vir para cá. Então ia ser injustiça com o restante do país, né? Então, e Goiânia, nesse fluxo migratório que ela está recebendo, a gente vive um momento do mercado imobiliário que supera, inclusive, as outras capitais, né?
A gente tinha 1 metro quadrado muito barato, ainda tem 1 metro quadrado abaixo da maior parte das capitais, então tem um potencial de valorização muito grande, além desse fluxo migratório que vem chegando em Goiânia e vai aumentar muito a demanda habitacional. Quem vem para Goiânia precisa morar em algum lugar, precisa se estabelecer aqui. E a gente vive esse aquecimento a curto prazo aí, nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, que é esse fluxo migratório para atender essa necessidade de mão de obra, né? A médio prazo, a gente pensando, Goiânia ela vai colher uma valorização muito grande, se equiparando às grandes capitais, mesmo com esse desenvolvimento econômico. O agronegócio aqui também traz uma estabilidade para a economia que muitos dos estados do Brasil não desfrutam desse cenário econômico que a gente tem, né? Então, a médio prazo, uma valorização acentuada na nossa cidade. E a longo prazo, já pensando aí, daqui 20 anos, a gente já pensa na questão habitacional, que a população vai envelhecendo, procurando mais qualidade de vida, a taxa de natalidade vai nascendo menos pessoas, as pessoas estão tendo menos filhos, né? Sim. E aí eu acredito muito no segmento da revenda. Diminui um pouco os lançamentos a longo prazo, quer dizer, se nasce menos gente no futuro, daqui 20 anos, a demanda de novos imóveis vai diminuir um pouco, mas em compensação, a revenda vai se tornar a bola da vez a longo prazo, e aí quem souber surfar pela revenda vai se dar muito bem nesse mercado, né? Tudo que é vendido hoje como imóvel novo, no futuro vai ser uma revenda. Sim. E eu costumo falar muito para a equipe e até em conversa com clientes que tudo que acontece na vida de uma pessoa gera uma demanda imobiliária. Se nasce alguém, precisa de mais espaço. Se 2 pessoas se casam, precisa de uma casa. Se 2 pessoas se divorciam, uma casa vai ter que virar 2. Então, se alguém vem a faltar, se alguém falece, aquele patrimônio ali tem que ser distribuído e precisa de um profissional do ramo imobiliário para poder fazer isso com excelência. Então, qualquer coisa que aconteça ao longo do trajeto da vida de uma pessoa vai gerar uma demanda. E no futuro, a longo prazo, eu acho que a revenda aí, quem souber trabalhar com ela vai se destacar. Nossa, top. Raudinho, eu tava pensando, você falando, aí você começou tem 3 anos, Sim. né? Há 3 anos. Nesse período, você teve alguma baixa? Você pensou, nossa, eu tive uma decepção aqui, eu vou desistir. Você pensou em desistir em algum momento? Quando eu vim do mercado de veículos, como eu era gerente de concessionário, eu lidava com um cenário CLT, né? Então eram pessoas que trabalhavam com carteira assinada, com um chefe. Eu cheguei à gestão das concessionárias, então, assim, era muito fácil você lidar porque existia um comando direto, né? E aí, quando você cai para um mercado que é de profissionais autônomos, a primeira sensação que você tem vindo da CLT é que é um tanto quanto selvagem, né? Então, assim, a coisa realmente fica um pouco mais competitiva. Existem profissionais no mercado que agem com deslealdade, e isso de início gera um impacto imediato ali, até que você entenda que em todas as profissões tem profissionais que agem com deslealdade da mesma forma, e se você não tem ética, então você vai lidar com isso em qualquer carreira que você se dispõe a seguir. E aí, quando você entende isso e você vê que ao mesmo tempo que tem muita gente ruim fazendo um trabalho não tão legal, tem muito mais gente ainda fazendo um trabalho legal. E aí você começa a se aproximar dos bons, e aí parcerias nesse mercado fazem muito sentido, a gente consegue atender uma demanda muito maior, fazendo parcerias com colegas de profissão, com empresas, com outras imobiliárias, e aí quando você consegue se aproximar dos bons, você deslancha. Mas o início, quando você percebe, impacta um pouco pela sensação ali de não existir um comando, não existe uma regra muito clara e tudo mais, até que você se encaixe numa didática de trabalho é um pouco difícil. Isso é verdade. E o que é um corretor de sucesso para você? O corretor de sucesso, assim, tenho certeza que é quem consegue marcar a vida de alguém que cruzou pelo caminho dele. Então, o corretor de sucesso, ele marca a vida da pessoa. A pessoa pode até não ter comprado o imóvel com ele. Comprou, às vezes, com outro profissional. Mas ela sempre vai lembrar dele. Falou assim, caramba, aquele foi o que melhor me atendeu. Então, eu queria ter comprado com ele. Porque a gente ouve isso ao longo da profissão. Às vezes, você realmente
a pessoa está procurando um imóvel específico e ela consegue encontrar com outro profissional e esse imóvel às vezes está em exclusividade e tudo mais, e normal. Isso acontece dentro da profissão, tem muitos outros profissionais bons. E às vezes a pessoa, mesmo comprando com outro, ela te liga, te agradece, fala que queria ter comprado com você, que realmente você foi quem melhor atendeu. Então isso é um profissional de sucesso, por mais que a venda não tenha se concretizado, mas você marcou ela de alguma maneira. E num segundo momento, como eu falei, várias coisas acontecem, né, ao longo da vida de uma pessoa que gera demandas, ela te procura e aí você faz um segundo negócio em outro momento, tudo. Então, você conquistou o sucesso naquele momento, mesmo não ter concluído a venda. Então, o profissional de sucesso nesse nosso mercado é quem consegue marcar a vida de quem cruzou o caminho mesmo. Faz com excelência, né? Igual você falou, você não vendeu, mas você foi ali super claro com o cliente, passou clareza, confiança. Transparência. Ele vai te indicar. Ele não comprou, né? Pelos motivos que você já falou, mas ele vê você como uma pessoa ética, né? Isso, exato. E porque segura, né? Traz segurança pro negócio. O cliente no nosso mercado, o cliente, quando ele vai buscar um imóvel, ele se depara com muita informação. Muita informação, muita informação. E é normal o cliente ficar confuso e, às vezes, ele tomar uma decisão ruim pela compra. E muitas vezes é o nosso papel alertar ele que aquela decisão não é acertada, que aquilo ali vai trazer algum tipo de transtorno para ele fazendo aquela aquisição, mesmo ele querendo fechar o negócio com você. Então faz parte da nossa atividade de consultoria como profissional do mercado mesmo, alertar o cliente. De repente o cliente é um cliente com um perfil extremamente familiar e ele está comprando um empreendimento porque gostou do projeto, mas é um prédio totalmente business e não vai entregar a qualidade de vida, a convivência que ele busca. Ele gostou de tudo, mas talvez o público do condomínio não é o perfil, não vai comunicar com o dia a dia dele. E isso vai trazer transtorno a médio ou prazo aí. Logo ele vai se insatisfazer por alguma forma. Só que naquele contato, o cliente faz uma visita, às vezes 40 minutos, 1 hora do imóvel. Não é o suficiente para que ele entenda o contexto geral do imóvel. E aí é onde a gente faz o nosso papel de poder ser transparente com ele e tudo mais. Então, a nossa profissão, como fala, a gente tem a capacidade de impactar a vida das pessoas. Positivamente ou negativamente, se a gente fizer um trabalho transparente e realmente fornecer informações importantes para o cliente. Macley, a questão da tecnologia, né? Você viu que pós-pandemia, né? Até na pandemia, pós-pandemia, o nível tecnológico do Brasil, né? Que no mundo a gente já via que a tecnologia já funcionava, Estados Unidos, questão dos corretores, o pessoal mais online. Aqui a gente não tinha essa cultura. Pós-pandemia, você achou que esses avanços tecnológicos, anúncios, questão do WhatsApp, filmagem, corretor no YouTube, no TikTok, o que você acha desse avanço tecnológico na carreira do corretor, na vida do corretor? A pandemia deu um salto na maior parte das profissões, apesar dos pesares da tragédia que foi, mas obrigou todo mundo a sair de sua zona de conforto, né, e evoluir. E essa parte de tecnologia aí, eu acho que a maior parte das empresas teriam quebrado se não tivesse evoluído tecnologicamente, né? Então, desde procedimentos de cartório, hoje você fazendo tudo online, né? Você não precisa mais pegar fila, procurar estacionamento, você resolve tudo por um e-mail ou por um login ali direto no site. Banco, assinatura de contrato digital, então tudo mudou, né? A pandemia trouxe uma nova roupagem para o nosso negócio. A questão de marketing evoluiu muito, né? O digital, eu até brinquei do TikTok, porque a gente, em 2018, quando eu entrei, eu fui em uma palestra de marketing digital que já se falava que o TikTok ia ser uma ferramenta comercial. E era muito daquela época que era só aquela dublagenzinha, aquela brincadeira, e eu não conseguia enxergar naquele momento como que isso ia se tornar uma ferramenta comercial tão importante. Hoje a gente vê vários corretores tendo o TikTok como uma das principais ferramentas de divulgação, né? Então, e eu acho que a pandemia alavancou isso para que tudo viesse muito mais rápido. Eu acredito muito no processo de gamificação da venda também. Eu acho que é algo que a gente ainda tem muito espaço para evoluir, que é você criar uma forma de o cliente montar e personalizar digitalmente aquilo que ele quer, né?
Então a gente tem alguns projetos em Goiânia que tem possibilidade de realmente parecer um joguinho de The Sims mesmo, que você entra e monta a sua casa do jeito que você quer, né? E eu acredito muito nesse tipo de projetos, trazendo a tecnologia para dentro do negócio, né? A personalização e a gamificação disso. Você realmente parecer um joguinho que você está andando e com isso você ter muito mais um imóvel com a sua cara, você realmente poder personalizar. E também nessa gamificação facilitar o acesso do corretor às informações importantes. Se você cria um formulário, cria uma roupagem um pouco mais divertida para ele, o cliente vai te fornecer as informações que você precisa para você selecionar o melhor imóvel para ele de uma maneira muito mais leve, né? Sem precisar fazer aquele questionário parecendo entrevista de emprego, né? Fazendo pergunta. Então, eu acredito muito que a gente tem muito que crescer com tecnologia, a gente já cresceu muito, mas o céu é o limite nesse aspecto, né? A gente já se fala no metaverso, né? Já existe venda de terrenos virtuais que não existem no meio físico, então o metaverso já é uma realidade e eu acredito que não vai ter volta. As pessoas vão comprar, empresas vão ter sedes virtuais e essas sedes virtuais estão sendo vendidas, né, lá dentro do universo totalmente digital. Então, uma grande revolução aconteceu e uma grande revolução, talvez uma maior aí para por vir. Mackley, qual que é a sua formação? Eu sou administrador por formação, né? Além da formação do técnico de transação imobiliária. Eu tenho até tatuado, sim, de administração. Não, eu sou administrador mesmo, é algo que eu carrego junto comigo. É algo que me ajuda nessa veia empreendedora, me traz um norte suficiente para poder conduzir as coisas com excelência, realmente buscando um maior padrão de qualidade. E dentro da profissão também, como corretor, depois como coordenador, como gerente, passei por diferentes etapas de formação, fiz diferentes cursos, tanto de marketing digital, para a gente poder realmente atuar nesse mercado, com as evoluções que a gente falou da tecnologia, de atendimento também, a gente tenta buscar novas formas de atendimento, de como você se conectar com as pessoas, né, que é o rapport, né, que a gente fala para você realmente se conectar. O nosso mercado ele é muito envolvido de burocracia, então é muito importante você entender realmente de documentação, cartório, prefeitura, trâmites bancários, INCC, IGPM, IPCA, que são muitos índices, mas depois que você passa a estudar e entender a funcionalidade de cada um deles, você se torna um corretor muito mais completo. Então é importante esse corretor ele estar atento aos custos, né? E Cresce, Mackley, ele tem, até a produção vai deixar aqui, custos gratuitos. Hoje você faz avaliação mercadológica, você, ao invés de ser só um corretor que vai ali fazer uma transação imobiliária, você pode fazer uma avaliação, você pode ser um perito. Um perito avaliador judicialmente, você pode dar seus pareceres. Então, assim, tem esses cursos gratuitos. Aprender a mexer com a calculadora, HP, sobre aluguéis, você pode também fazer locações, administração, o CRES tem esses cursos e está aí à disposição do corretor. Não tem dinheiro? Vai lá fazer o curso, se inscreve, é gratuito e com certeza você vai ter mais um upgrade aí no seu currículo, não é mesmo? Com certeza, não, e nossa atividade, nossa profissão, ela abraça todas as outras profissões. A gente tem colegas que têm formação de direito, de engenharia, de arquitetura, enfim. A gente abraça todas as profissões dentro do nosso mercado, né? Presidente, advogados e... Não, ele sempre fala, tem corretor e advogado. Já vi várias vezes falando nesse sentido. Então, assim, tem como, né? É uma profissão que ela abraça e a remuneração é muito boa hoje. Não perde pra lá. Se o profissional, o corretor, ele for igual você falou, tiver capacitado, tiver essa empatia com o cliente, ele com certeza vai ter uma remuneração aí muito boa. Existe algo que se diz dentro da profissão que fala assim: ache um corretor que tenha estudado tanto quanto um médico, que você vai encontrar alguém que ganha mais do que quem estudou medicina. Gente, é muito forte. Mackley, eu quero te agradecer por você ter, né, falado um pouquinho da sua história, por nos contado aqui. E com certeza você vai ajudar um corretor que está, né, assistindo, ou até aquela pessoa que é simpatizante do Cresce, tá ok? E nesse finalmente aqui, eu quero que você deixe um recado para o corretor que está nos assistindo. Que recado que você dá para esse corretor que está pensando em desistir? Esse corretor que está aí até mais de 3 anos e fala, poxa, tem mais tempo que eu tenho de corretagem e esse rapaz aí já está, né, montando um escritório. Para você, corretor, uma das dicas que eu dou de verdade, e não é porque a Fara está aqui, porque o pessoal está aqui, mas acredito no trabalho do Conselho Regional. Aquilo que eu estava falando lá atrás na entrevista,
em relação à ordem que a gente precisa para que as coisas funcionem bem, vem muito através do trabalho realizado pelo Cresce, então confiem no trabalho do Cresce. E acreditem na capacidade sua de mudar a vida das pessoas que cruzarem pelo seu caminho. Quando encontrar uma família, um cliente, tem um olhar humanizado para ele, tente entender realmente a necessidade, a quem que você pode contribuir para que a vida dele se torne melhor, como que você pode tornar a conquista dele possível. A nossa profissão, a realização dos nossos sonhos vem através da nossa capacidade de realizar os sonhos das pessoas que nos procuram. Então, faça isso de coração mesmo, com muita leveza, com muita alegria, que você vai alcançar o sucesso que você deseja. Isso vai ser um grande corretor de sucesso. Com certeza. Então é isso aí, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.